Oi, pessoal. Muito bem-vindos a mais um podcast da Security for IT. Hoje para falar sobre um tema que já deixou de ser tendência e que já é realidade nas empresas, que é a utilização de inteligência artificial. Mas a pergunta não é se as empresas estão utilizando inteligência artificial ou não. Na verdade, a pergunta é mais sobre como eles estão utilizando, quem está utilizando, de que forma. E para falar sobre esse tema que está muito quente, a gente trouxe convidado aqui o Paulo Cibaldi, gerente de canais da Netscope, um parceiro nosso aí de mais de 3 anos. Paulo, quero agradecer aí a presença. Obrigado por ter vindo. Paulo, obrigado por estar aí com a gente. Acho que a ideia da gente aqui é bater um papo, né, falar sobre a IA, não demonizar ela, né, mas a gente falar como é que a gente garante que as pessoas usem IA com segurança, né. Então, acho que a ideia é a gente ir nessa linha, né. Claro, legal. Não, primeiramente, muito obrigado, pessoal. Uma honra aqui estar com vocês, tá? Uhum. E você comentou sobre os 3 anos, né, de parceria. Curiosamente, é basicamente o tempo que eu tenho de Netscope também, então eu posso dizer que acompanhei aí o crescimento dessa parceria ao longo desses 3 anos e fico feliz de estar aqui com vocês. É uma parceria de bastante sucesso, a gente vem Sim. crescendo bastante aí, atendendo o mercado nacional, né? Exato. E acompanhando de perto também, até participando, né, do crescimento da Netscope no Brasil. Sim. É um momento bem legal que a gente está passando, né? Conta um pouquinho pra gente, Paulo, como é que é a sua função lá na Netscope, só para contextualizar aí pro pessoal. Claro. Bom, como você disse, hoje eu sou gerente de canais, né, na Netscope, então atuo cuidando de todos os parceiros estratégicos aqui no Brasil. E a minha função é justamente definir ali uma estratégia de atuação com esses parceiros para que a gente possa escalar os negócios da Netscope no nosso território. Né? E bem como também apoiar vocês para que vocês estejam capacitados, tanto comercialmente quanto tecnicamente, para defender as nossas soluções dos nossos clientes. Legal. Né? Legal. A gente vai falar bastante de produto, né? Sim. Mas vai falar também de estratégia da Netscope para o Brasil e também toda a tecnologia que está embarcada. Falar um pouquinho de caso de uso, né? Que acho que é mais interessante. Também. Exatamente. Né? Mas a primeira pergunta, que foi aquela que eu fiz a abertura, que inteligência artificial não é mais uma tendência, já é realidade. Como é que você vê isso aí hoje? Cara, eu vejo isso com bons olhos, né? Mas também, ao mesmo tempo, com cuidado. Com muito cuidado, porque a gente começou a falar de inteligência artificial, quando eu digo a gente, nós do mercado, né? Começamos a falar disso já tem alguns anos. E quando se começou a falar, a gente falava de aplicações específicas de IA, né? Hoje a gente fala de IA aplicada para o negócio. Então já saiu do conceito de uma aplicação SaaS, por exemplo, como a gente estava acostumado alguns anos atrás, para uma aplicabilidade realmente de negócio. E tem sido um tema muito relevante, a Netscope tem dado muita atenção, tem tido muito cuidado para trabalhar com esse tema, né? Falando desde produto, mas olhando principalmente para os casos de uso que os clientes precisam, né? A gente esteve no RSA esse ano e acho que 99% do tempo a gente estava ouvindo de IA lá, né? Alguma coisa falando de IA. Todos os produtos, todas as empresas né, que estavam lá estavam falando e preocupadas com IA. Bem como os clientes também que estavam lá. Né? E uma parte bacana que foi ver foi justamente a evolução disso, a maturidade até onde a gente chegou hoje. Né? Eu lembro do RSA do ano passado. Exatamente, que eu ia falar. Do RSA do ano passado. Totalmente nebuloso, né? Totalmente nebuloso. Todo mundo falando de IA, mas ninguém sabendo explicar direito Isso, como. muito abstrato. Tava todo mundo preocupado em ter alguma coisa. Faço IA, Exato. mas pra quê, com quê, não estava muito claro. Né? E uma cena que assim, me lembra, que me marcou bastante do RSA do ano passado para esse, foi que do ano passado eu fui para um EBC, pré-RSA, no nosso headquarter, e o Krishna, que é o nosso CTO, um dos fundadores da Netscope, ele estava explicando um pouco do que a Netscope estava pensando para o mercado, né? E ele estava no quadro branco lá desenhando as soluções. A gente está pensando de fazer esse produto, isso. E naquele momento ficou claro para alguns clientes que estavam presentes lá, mas era apenas um plano, né? Era o roadmap, como a gente fala bastante. E no RSA desse ano a gente fez exatamente o lançamento
foi o lançamento exato daquelas soluções que ele estava desenhando no quadro branco. Então, quando a gente pensa um fabricante de tecnologia, em um ano, ele sair de um esboço e lançar um produto de fato para o mercado, já disponível para os clientes testarem, fazer prova de conceito e comprarem, é um tempo muito, muito curto, né? Então, total. Eu acho que foi bem bacana. O tempo está evoluindo, né? As pessoas estão construindo solução em casa, então tem que acompanhar isso. Então, eu acho que esses times, assim, o pessoal está acelerando bastante. Não pode perder o time, né? Não pode. Não pode perder o time. Eu acho que, assim, a gente tá conseguindo acompanhar toda essa evolução, né? Claro que a cada semana tem uma solução nova, uma mudança. Eu vejo que isso vai acelerar muito aí com o uso de vibe coding. Exatamente. Onde uma pessoa sem o domínio de desenvolvimento de software, só conversando com uma inteligência artificial, dizendo como ela precisa, como que ela espera, qual é a cara que tem que ter, a interface, o logotipo, a coisa vai sendo construída, inclusive com um nível de segurança adequado, né, que você pode pedir para ele fazer a revisão do código, encontrar as vulnerabilidades, corrigir na mesma velocidade que você está construindo ali, só conversando. E se fosse comparar com o desenvolvimento tradicional, a gente... Não, a velocidade é completamente diferente. O pessoal hoje em dia está botando um MVP no ar em uma noite, né? Exatamente. O cara começa às 10 horas da noite, de manhã ele tem um produto. Ele tem um produto ali para usar. Cara, não dá pra a gente, na nossa área aqui, eu já perdi algumas noites, a gente começa a brincar, né, conversar lá criar uns prompts, daqui a pouco a gente se empolga, quando você vê já é 4, 5 horas da manhã. Isso tem sido mais comum do que parece. Né? Tenho passado muito tempo falando com a Yara, né? O psicólogo, né? Total, E nas empresas, então, como é que você acha que a coisa está acontecendo? Se a gente está usando desse jeito, né, tendo conhecimento tecnológico, como é que você vê nas empresas? Esse é um ponto que a gente tem tido um debate bem grande, né? E tem sido bacana, porque os clientes têm nos buscado justamente para entender, né? Com certeza, a gente tem falado bastante com clientes em conjunto, e o que a gente escuta muito deles, do CISO, né, que é um dos principais interlocutores nossos, né, do ponto de vista de segurança, é a preocupação dele de não entender e não ter visibilidade do que está acontecendo, de fato, no ambiente dele, né? Sim. Porque essa é diferente de outras ondas tecnológicas, essa não vem normalmente da área de segurança, né? Ela não parte dali, é uma inovação tecnológica para o negócio. E a cibersegurança, mais do que nunca, não pode ser, como você comentou, né, demonizar uma solução. Na verdade, a gente tem que apoiar uma adoção segura dessas tecnologias, né? Então, hoje já é uma realidade para todo mundo. Todos os clientes que a gente conversa, não existe um que fala, não, eu não uso, eu tenho certeza que não existe IA no meu ambiente corporativo. Todos eles sabem. Sabe, né? Ele sabe o que usa, mas não sabe o quanto, Exatamente. nem como a equipe dele está usando. Mas que alguém está usando, tá. Departamentos estão usando. Né? Isso. E você acha que as empresas estão olhando isso do ponto de vista, tudo bem, eu aceito o risco, porque a produtividade está melhor, ou eles estão mais preocupados realmente com a exposição e com o risco para o negócio? Eu acho que está aumentando a preocupação de exposição, tá? Mas eu acho que o primeiro olhar é muito para isso. Eu preciso inovar, porque os meus concorrentes, né, de mercado estão inovando, tá todo mundo nessa onda agora de AI first, então a inovação é necessária. Sim. Durante o RSA, inclusive, conversando com um cliente, foi engraçado que eu perguntei, eu falei, cara, como é que tá um CISO? Como é que está na sua empresa? Vocês estão fazendo controle? Você já tem visibilidade? Ele falou, cara, não temos visibilidade e não temos interesse nenhum de fazer controle. Pelo contrário, a empresa está pagando bônus para os colaboradores que inovarem, que trouxerem inovação através de IA. Bom, essa é uma opinião, né? Exato. É importante que... Exato. É um lado, né, da história. Mas, ao mesmo tempo, tem os desafios. E aí, o que a gente tem visto muito e levado de mensagem para os CISOs nos deixa apoiar
você a mostrar para o seu board que vocês podem ter, ele pode continuar tendo essa inovação tecnológica, não vai perder o time, né, de inovar, mas de forma segura, tendo controle sobre os dados, sobre as informações que estão sendo trafegadas entre essas IAs. Mas hoje em dia você não tem encontrado resistência no CISO, falar assim, cara, aqui não vai ter IA, nós vamos bloquear tudo, você não tem visto isso no mercado, não? Não temos visto isso porque, de fato, é o que a gente comentou. Já não está mais sob controle, né? A adoção de IA não está mais sob controle da área de cibersegurança. E nem sei se deveria ficar exclusivamente, né? Eu acho que também. A IA participa de todas as unidades dentro de uma companhia e a responsabilidade é de todos, na verdade. Exato. Né? Ter essa responsabilidade compartilhada, para mim, acho que é o grande ponto, né? Sim. Isso, inclusive, tem viabilizado projetos dentro dos clientes. A gente sabe que a verba de cibersegurança sempre tem as suas limitações. Sim. Só que quando a gente fala de inovação, o cliente tem outras frentes, né? Tem budgets de outras áreas. De investimento, né? Crescimento. Isso. E aí entra nesse ponto que você comentou, essa responsabilidade compartilhada, né? De todo mundo, de garantir essa inovação, mas de forma segura. Ali se conversando entre as áreas, né? E tem alguma coisa que você percebe que as empresas ainda estão subestimando em termos de risco ou de potencial, inclusive? Cara, um ponto que eu vejo que as empresas ainda não têm muita noção são os agentes, né? Tá. As aplicações de IA, acho que todo mundo já tem as suas... Estão, no mínimo, avaliando, né? Tentando homologar ali suas LLMs preferidas, né? Para adotar e homologar no seu ambiente corporativo. Mas quando a gente fala de agente, existe um ponto muito grande que são as aplicações SaaS de mercado tradicionais que possuem inteligência artificial embutida. Né? Então, muitas das vezes, o cliente entende que, cara, eu não tenho IA. Minha IA é o Copilot. Ou minha IA é o Copilot ChatGPT. Só que por detrás existe infinidades de soluções. Né? Dentro da nossa biblioteca, a gente já está catalogado mais de 3.500 aplicações de IA. Inclusive o navegador, né? O do Google, quando você pode entrar no modo IA, em vez de ele trazer uma resposta estática, né? Você começa a interagir. Ele faz um... É uma IA. É uma IA. E aí a gente entra num ponto dos agentes, né? Pô, eu tenho agente espalhado pela minha rede, eu tenho agentes das aplicações rodando, eu tenho o usuário que implementou, um dev, ou um usuário tradicional que implementou instalou dentro do notebook dele. Sim, foi lá. E tem agentes rodando ali, fazer sabe-se lá o quê, né? Compartilhando informações com LLMs internos, externos. O cara chega à noite lá, pede pro Cloud Cowork, resuma meus e-mails 7 horas da manhã. Pô, você tem uma LLM lendo toda a sua caixa de e-mail. Exato. Isso aí qualquer um tá fazendo, né? Mas você tem percebido a adoção de IA em algum mercado específico mais acelerado? Tipo, o mercado financeiro está adotando mais rápido, o mercado de saúde está reticente. Você tem sentido esse avanço? Olha, tá difícil de ver essa diferença. Não existe hoje, pelo que a gente vê, né? A gente tem até o site, o IA Index, lá da Netscope, a gente acompanha essa evolução globalmente. E tá difícil, não existe uma discrepância de setores, né, que estão mais evoluídos. Acho que hoje varejo tem adotado muito para otimizar a eficiência operacional deles, fintechs, mercado financeiro também, todos eles hoje têm adotado de forma massiva. Não tem muito um segmento que eu vejo assim se destacando mais. Sabe? Obviamente, alguns estão mais maduros, né? Sim. Alguns estão falando já estão falando de desenvolvimento interno, proprietário, LLM proprietário, mas a maioria assim já está com uma adoção acelerada. E como é que vocês estão enxergando? O setor financeiro tem regulamentação e tal. Como é que vocês estão imaginando a ferramenta protegendo, entregando essa proteção para atender as regulamentações, por exemplo, do Bacen? Como é que... Sim. Esse é um ponto interessante porque o que a gente vai entrar nesse ponto, vai explorar um pouco mais, mas quando a gente fala do famoso Shadow IT, né? Agora a gente tem o Shadow AI.
E a gente já faz isso há algum tempo, né? A nossa plataforma sempre foi muito focada em Zero Trust e também em proteção de dados, né? Data Protection. E nesse sentido a gente já trabalhava protegendo olhando para essas regulamentações, né? Tá. E no final do dia, a IA, as aplicações de IA são só mais uma aplicação que a gente consegue monitorar e fazer um tracking do que o usuário está subindo de dado, né? Seja ele num LM interno, conversando, integrações através de MCP, ou até direto num prompt, por exemplo. Tá? Então, isso a gente já consegue fazer, entregar de forma bem prática para os usuários, muito semelhante ao que a gente já vinha fazendo nas soluções. Nas soluções, né? Plano de navegação, exatamente. A gente está falando bastante na ponta, né, no usuário, e como é que vocês estão estruturando a solução para atender a LLM, não o usuário, mas o serviço. Como é que vocês estão trabalhando com isso? Não, legal, boa pergunta. Hoje, quando a gente olha para o portfólio da Netscope, né, a gente está preocupado em olhar para toda a jornada de maturidade do cliente na adoção de IA. Então, e o que seria essa jornada, né? É olhar desde aquele princípio ali do cara ter visibilidade do que tem no ambiente dele, né? Eu não consigo proteger o que eu não conheço, né? Não consigo me proteger do que eu não conheço. Então, o primeiro ponto é a gente conseguir dar essa visibilidade para ele, né? E nesse sentido, a gente tem o Command Center, uma solução lá que consegue fazer um discovery dentro do ambiente do cliente de tudo que ele tem relacionado a IA. Então, aí a gente sai daquele mundo somente de aplicações SaaS, a gente olha também para os agentes que ele tem dentro do ambiente dele, MCP servers que tem dentro, se são seguros ou não. E muito semelhante ao que a gente fazia já, né, nas aplicações, a gente dá notas, né, para os MCPs, por exemplo. Então, hoje já tem milhares de MCPs aí pelo mercado. E a gente consegue pontuar quais MCPs são seguros. A gente dá uma nota ali baseado nas certificações, nos padrões de mercado que ele atende, né? Legal. Como é que funciona isso na prática? Basicamente, para um cliente que trabalha através de agente, né? Então, ele consegue fazer o discovery em cima dos dispositivos, ou também fazer um discovery baseado em protocolos de rede, né? Então, num ambiente um pouco mais amplo, onde eu não vou ter agente em todas as minhas máquinas, a gente consegue fazer uma inspeção também nesse ambiente aí de rede, né? Legal. Porque aí você consegue cobrir uma boa superfície, né, de exposição. Sim, basicamente a gente consegue dar uma visibilidade muito mais ampla, né, dele nesse cenário. Vocês também fazem algum tipo de classificação de risco para as IAs dessas 3.000, mais de 3.000 IAs que vocês têm catalogado? Sim, excelente pergunta e é justamente o que a gente faz lá, né, no nosso CCI, o Cloud Confidence Index, que é dar uma nota, né, baseada em protocolos e certificações de mercado, né. Então a gente usa como base a matriz do Cloud Security Alliance, né, e lá a gente está olhando para governança, para proteção de dados, para risco, né, e ali a gente consegue pontuar cada aplicação. Então, se a aplicação ela atende padrões de mercado, um RIPA, por exemplo, né, um GDPR, LGPD, a gente consegue pontuar ela e vai subindo a nota dessa aplicação. Muito bem. E quando ela não tem uma nota, a gente dá uma nota baixa. Por que isso é importante no final do dia? A gente consegue aplicar políticas com certeza, independente de aplicação. Eu consigo dizer se criar uma regra, por exemplo, para uma categoria. Então, para um grau de risco. Para um grau de risco. Então, para todas as aplicações... Nota 7 para baixo eu não libero, por exemplo. Nota 7 para baixo eu simplesmente bloqueio o acesso e o usuário não vai conseguir tomar nenhuma ação dentro dessa categoria. E consigo dar uma granularidade muito grande também, né? Tá. Então, uma aplicação que tem uma nota intermediária, ela não está sobre uma nota de risco tão grande, mas também não é tão confiável. Eu posso dar o acesso para ele, mas ao mesmo tempo eu consigo criar políticas para não permitir que ele suba dados sigilosos, dados confidenciais, dados pessoais dentro daquele, fazer um upload, né? Você consegue fazer essa diferenciação por IA, por exemplo. Isso, eu posso exato. Chegar e falar, o cloud você pode mandar CPF, para o DeepSeek você não pode mandar, você consegue? Exato. É nessa granularidade.
E mais do que isso, assim, dentro do cloud, imagina que você tem o usuário, né? Vamos pensar do lado do usuário. Ele tem a instância pessoal dele, no cloud, que ele usa também para brincar, virar as noites, né? Mas também a empresa homologou o cloud, tem a instância corporativa, né? Como que a gente faz para diferenciar? Esse é um grande desafio do mercado, né? Diferenciar isso. Qual instância que o usuário está usando? E eu vou me colocar como exemplo. A gente usa o Google Workspace, por exemplo. Não compromete. Não vou me comprometer tanto, mas é um exemplo que acontece bastante, tá? É aquele famoso, é raro, mas acontece sempre. A gente usa como ferramenta corporativa o Google Workspace. Então eu tenho lá meu login, mas eu também tenho o meu Google pessoal, meu Gmail pessoal lá. Sim. Às vezes, muito comum a gente ir lá no Google Drive, eu tô logado na minha instância pessoal, cara, na correria, tô ali no telefone falando, não, vou subir aqui e compartilho com você. Eu subo um dado sensível dentro da minha instância pessoal, né, e compartilho aquele acesso com outra pessoa, ou sem prestar atenção que eu estou na minha instância pessoal. Então, dentro da nossa plataforma, a gente tem esse controle, que é uma tecnologia patenteada da Netscope, de conseguir ter essa visibilidade da instância e classificar isso baseado no Instance ID, que a gente chama, né? Então, com base nisso, eu crio regras específicas. Então, dentro da minha instância corporativa, eu posso subir qualquer dado que seja corporativo, posso fazer um copy-paste, upload, download. Dentro da minha instância pessoal, se a empresa entende que faz sentido o usuário acessar aquela instância pessoal, a gente libera, mas a gente bloqueia, né, o upload e download de arquivos, ou até mesmo que tipo de arquivo que vai subir ali. Dado um arquivo com dados pessoais, eu faço o bloqueio disso, né? Então, a granularidade que a gente já fazia, né, nas aplicações antigamente, a gente consegue aplicar hoje no mundo de IA também. Deixa eu fazer uma pergunta antes só. Não, pode. A gente está há exatos 3 anos e meio como parceiro da Netscope, né? E olhando para a evolução da própria Netscope, né? Lá no começo a gente só falava de SASE, SSE, né? Depois a gente começou a falar de DLP, né? Proteção contra vazamento de dados. E agora a gente está falando de IA. E aí você fala assim, de um ano para cá era uma ideia que amadureceu, virou um desenvolvimento, já está no produto, testado, né, homologado e tudo mais. E ver o quanto que a gente consegue ser profundo nas inspeções, nos controles, é o resultado do uso da IA, né? Exato. O uso da IA para desenvolvimento, né, para uso, para aprimorar as tecnologias. E no final do dia, assim, os casos de uso, né? Sim. Eu estava escutando, inclusive, esses dias um podcast do MIT, o MIT Brasil, com alguns clientes, e o pessoal dando alguns insights justamente sobre isso. Por que eles achavam, como que eles entendiam por que evoluiu tão rápido, né? A IA, em curto tempo, comparado com outras ondas tecnológicas. E eu acho que faz todo sentido que um dos, não lembro agora qual era o nome da pessoa, mas ela comentou que foi assim, a adoção das pessoas, né, e não do lado corporativo, foi muito mais rápida. Sim. Né? E isso faz com que a cobrança que as empresas também adotem, né, e tenham isso, uma solução de IA, se mexesse, né, se corressem contra o tempo também. Porque no final do dia é o que a gente fala, né? Tá todo mundo utilizando, seja uma solução corporativa ou seja pessoal. E o risco está justamente aí, né? Eu acho que esse ponto que você falou é bem legal, porque eu acho que deu uma invertida na ordem, né? Exato. Porque normalmente as companhias chegam e falam, você vai usar essa tecnologia, você vai colocar... E a IA não, o pessoal estava pronto antes das empresas. O cara começava a fazer coisa em casa, começava a acelerar o trabalho dele, fazer algumas coisas, e as empresas tiveram que correr atrás para abraçar isso, né? Exato. E se a gente olha lá atrás, como tudo, né? Como tudo, as empresas tiveram uma certa resistência no início. Sim. Mas a IA veio
num crescimento exponencial completamente diferente de tudo que a gente viu, né? Então, não teve muito o que fazer, eu vejo desse lado, né? Você acha que isso ajudou a melhorar a visão das empresas com relação à segurança também, o risco? Demais, demais. Demais, até porque se a gente olha, né, o próprio cloud agora com mitos, as próprias soluções de IA atuando nesse ramo, né, nessa vertical específica de segurança, faz com que todo mundo tenha um olhar diferente. Sim. Porque, do mesmo jeito, a gente está falando aqui da parte benéfica, né, da adoção de IA. Mas também existe o outro lado, o atacante também está se beneficiando disso. E aí não dá mais pro humano puramente tentar se defender com o atacante usando IA, né? Então, eu acho que está caminhando junto, né, essa evolução. Eu acho que dessa parte o que me chama, assim que eu lembro, me chama bastante atenção foi quando o pessoal estava fazendo reportagem, falando do mitos, do Fable e tudo. Sim. Que eles identificaram uma vulnerabilidade no BSD, 27 anos estava lá e nunca ninguém Pois é. nunca ninguém descobriu, nunca ninguém explorou, e ela estava lá 27 anos, e o Claude descobriu em, sei lá, 1 hora, 2 horas, Exatamente. e trazendo essa exploração. Então tem esse lado também, né, a gente usa para impulsionar, e o atacante também usa para impulsionar os ataques, né. Exatamente, eu acho que essa é a virada de chave, né? Uhum. Essa é a virada de chave que a gente tem visto no mercado. E como é que vocês veem isso? Assim, o pessoal automatizar phishing, automatizar esse tipo de ataque, como é que a solução está estruturada para barrar isso? De IA. Eu acho que esse é um ponto natural, Uhum. e aí tirando o crachá Netscope, todo fabricante tem que estar olhando para esse mundo, né? E não só o fabricante, os integradores, também do lado do integrador também, eu vejo, assim, a gente já conversou algumas vezes, e eu converso com muitos, tá todo mundo trabalhando dentro de casa, né? Na automação disso. Uma coisa bacana que a gente trouxe foi o AI SecOps, que é justamente começar a fazer um filtro do que a gente entrega. Antigamente, eu gero log, aí mando pro meu CIEM lá. O analista que se vira para ficar analisando aquela cacetada de log lá, né? Com o AI SecOps, a gente tem alguns exemplos que a gente usa em demos aí, por exemplo, de 20 mil logs, a gente já consegue categorizar cada um. Esse aqui é de risco, um grau alto, médio risco, baixo risco, falso positivo, e com isso você vai filtrando, e o que o analista precisa analisar de fato, daqueles 18, 20 mil logs, são 30, 40, 60. Que é humanamente possível, né? Aí vira humanamente possível. Exatamente. No final do dia, a gente ainda tem o lado humano, que vai ter que ser trabalhado, né? Ainda dependemos disso. Mas quando a gente consegue otimizar o trabalho dessa pessoa, a gente melhora demais ali. Tanto a resposta a incidentes, né? Olhando para a empresa, quanto o dia a dia do profissional também. Com certeza. Em termos de caso, o que você de uso que você tem? Pode compartilhar com a gente de alguma aplicação que vocês já estão usando? Tem alguma história legal para contar aí de caso? Cara, de caso de uso, tem um caso bem bacana que a gente estava falando agora com de uns clientes que se posiciona como AI First, né? Uhum. E aí a grande sacada dele a gente foi para aquela conversa inicial com ele. Não, você já tem visibilidade? Daí ele falou, cara, assim, a gente sabe que a gente tem dentro do nosso ambiente coisa de 20 mil agentes. 20 mil agentes dentro do ambiente. Então aí a gente já deu um passo para trás, né? Se o cara sabe que tem 20 mil, exato, com certeza alguma visibilidade ele tem. Exato. Então, assim, por que ele sabe que ele tem esses 20 mil? Porque é desenvolvimento interno, são aplicações internas dessa galera que está desenvolvendo isso. Mas aí eu falei, tudo bem. E os seus usuários, né, que não fazem parte dessa turma que estão desenvolvendo, como que vocês controlam, como que vocês garantem ali o nível de visibilidade e controle de dados, né, que está sendo utilizado? Veja bem,
não dá para a gente controlar tudo também, né? Mas era um cliente que já era base Netscope, então ele já tinha aquela camada do GenAI, que a gente já dá aquela visibilidade das aplicações SaaS, e nesse momento hoje ele está fazendo as provas de conceito do Command Center, né, que vai fazer o AI Discovery como um todo ali, olhando para agentes, MCPs que estão dentro do ambiente. Foi um cliente que foi um caso assim, bem interessante, porque mostra o como a plataforma consegue apoiar os clientes na jornada, né, de adoção tecnológica. Então, como o Fábio comentou, lá atrás a gente começou... A Netscope nasceu como CASB, né? E aí foi amadurecendo, incrementando capacidades, sempre dentro da mesma plataforma. Então, proxy, ZTNA, o DLP também. E hoje IA faz parte dessa mesma plataforma. Se a gente tenta, sem desvirtuar o tema, mas um ponto que a gente fala muito com os clientes, eles têm buscado muito uma consolidação de fabricantes, né? Consolidação de soluções, porque eles entenderam que é cada vez mais difícil. E aí, quando a gente fala de IA, só a Netscope hoje já tem pelo menos uns 6 produtos de IA, né? Então, e fora a área que a gente cobre, ainda tem muitas outras também. Tem. Outros fabricantes também que têm outras soluções. Então, imagina para o cliente fazer a gestão disso. Então, se a gente olha para uma plataforma como a Netscope de SaaS, que já tem uma suíte de AI Security embutida dentro dessa mesma plataforma, utilizando os mesmos motores, o mesmo agente na máquina, isso facilita demais. Então, para ele foi muito cômodo. Ele já tinha a plataforma, ele falou, não, deixa eu fazer a prova de conceito, que eu quero entender como é para a gente fechar isso no Zap. Eu acho que você comentou da questão do agente, eu acho que é uma sacada legal, né? Porque o produto vai evoluindo e o agente já está lá instalado e você não tem que fazer um novo deploy de agente, você não tem que instalar um agente adicional. É uma feature nova que você habilitou lá na suíte. As maravilhas das soluções Cloud Native, né? Microserviços habilitados ali no back-end e simplesmente aparecem na tela do cliente. Isso daí realmente uma das coisas que nos favorece nesse mercado, tá? A rápida adoção que o cliente pode ter de soluções ali para apoiar ele nessa jornada. Sim. E eu sei que a Netscope tem uma questão da latência, né? Você percebeu algum aumento de latência quando você está inspecionando IA ou vocês conseguiram manter o padrão lá que vocês tinham? Acho que 7 milissegundos, não é isso? Isso. Foi bom você lembrar disso, Fernando, porque essa sempre foi uma preocupação da Netscope, né? Sim. Então, quando a gente olha para trás, a Netscope ela se preocupou muito em ter sua infraestrutura própria para poder garantir o que o Gartner fala lá atrás, né? Eu preciso ter o SaaS, né? O SSE é aquela solução que consegue garantir um acesso seguro do usuário a determinada aplicação, independente de onde a aplicação esteja e de onde o usuário esteja. Sim. E aí, para isso, no final do dia, o que a gente precisa ter? Pontos de presença, né, próximo, tanto do usuário quanto da aplicação. E mais do que isso, entender essas aplicações que ele está utilizando. E aí a gente adotou o que a gente já fazia no mercado, que é criar peerings com as principais aplicações de mercado. Então, a gente já tinha aí com todas as aplicações SaaS, né, corporativas, dando exemplos aqui, Salesforce, Office 365, Google Workspace, AWS, dentre tantas outras. A gente só replicou isso para as aplicações de IA. Então, OpenAI, a gente já tem Peering, próprio Cloud também, Anthropic, todas as principais aplicações de IA, a gente já tem Peering conectado com eles. E isso foi por quê? Porque a gente entendia essa preocupação do dev que está na ponta, né, codando lá os prompts, e ele precisa ter garantir essa otimização, essa agilidade ali. E isso a gente conseguiu manter, o que a gente já tinha de mercado. Então, os milissegundos ali abaixo de 10. Essa parte é bem bacana, né? E acho que manteve, né, a ideia que vocês têm de todo o processamento é feito naquele ponto, né? Não precisa nem um ponto central, não tem nada disso. E acho que em resumo, assim, que a gente pode dizer que a IA acelerou
o tema de segurança também nas empresas muito, muito rápido, né? Muito, muito rápido. Essa semana, inclusive, tive um fato curioso. A gente teve no RSA com um cliente de indústria, onde ele foi lá, a gente fez uma apresentação para ele participou das sessões, e ele falou, cara, isso é o CISO, né? Ele falou, cara, legal, conteúdo bacana, mas a gente ainda não estamos nesse grau de maturidade, né? Talvez a gente volte a falar no começo do ano, para o ano que vem e tudo mais. Daqui semana que vem, né? O ano que vem virou semana que vem, né? Essa semana, o pessoal me procurou e falou, olha, teve uma mudança lá, os caras precisam disso aqui a toque de caixa agora, a gente precisa de uma proposta, a gente precisa finalizar a POC, porque o cliente mudou as prioridades internas. E a gente tem visto com muita frequência, tá? Cliente que estava preparado para fazer POC, uma POC simples de proxy e DLP, ele falou, não, eu vi que vocês estão com uma suite de AI Security, vamos fazer essa primeiro, daí depois a gente foca nas outras. Legal, né? Internamente, a Netscope também começou a priorizar mais IA do que os outros temas que ela entrega também? A gente tem trabalhado muito em conjunto, porque no final do dia, a IA, ela não é o fim, né? Ela é o meio ali para entregar todos os outros. Resultado, né? Então, no final do dia, toda a nossa plataforma que vem amadurecendo ano após ano, de proteção de dados, de DSPM, de DEM, tudo isso daí conta com a IA, né? A IA acaba ajudando a entregar dados para essas outras soluções. Né? Pegar um gancho que você está falando da questão da evolução do CIS, da velocidade, né? Eu tinha a expectativa que as pessoas iam começar a olhar a questão da IA olhando a perspectiva do usuário, né? Mas a gente sai conversando no mercado e você já vê que as pessoas já estão preocupadas em proteger a LLM, proteger a aplicação, né? Eu acho que essa rampagem foi muito rápida. Eu acho que fosse demorar uns 2 anos para o pessoal começar a olhar para esse lado, né? E foi justamente isso. O caso desse cliente dos agentes aí nos mostrou exatamente isso, porque a gente vinha com esse discurso, mostrando as jornadas ali, e hoje quando a gente fala, todo mundo já passou ali de saber se tem, né? Ninguém mais tem dúvida que tem ali. Os caras estão falando de desenvolvimento interno de LLM, e aí entra pontos interessantes também, onde a gente está com um dos produtos da nossa suite de AI Security é o AI Red Team, por exemplo. Né? Então, o cara que está desenvolvendo ali, como que ele garante que aquele desenvolvimento interno dele, antes de subir para a produção, que aquilo está seguro, né? Então, a gente trouxe essa parte do AI Red Team para que ele faça automação de testes em tempo real ali da plataforma. Tem muita coisa que dá para apoiar os clientes nessa jornada. E, de fato, assim, os clientes estão evoluindo e puxando o gancho lá de trás, né? O board está apoiando, está endossando a adoção de AI cada vez mais rápido, né? Mudando um pouco de assunto, é interessante a gente ver também que de 5 anos para cá, tentar fechar ali um período de pandemia para cá, né? Sim. A gente mudou de um cenário em que segurança ficava muito focada em perímetro, né? Porque era só proteger o data center, os usuários estavam dentro das companhias. Era o escritório para dentro, né? O mundo exatamente. externo não existia. Então, com a pandemia, a gente flexibilizou, as pessoas foram trabalhar de home office, as aplicações também deixaram de ser internas, né, on-premises, para híbrido e 100% SaaS, nuvem, e agora a gente tem as pessoas remoto, as aplicações em nuvem, e os controles, eles passam a ficar totalmente externos ao ambiente corporativo, né, assim, como o edifício, né, escritório. Exatamente. É uma mudança, em 5 anos é bem radical, ninguém né? mais pode chegar lá no hack e puxar o cabo de força, né? Não tem mais como. Não vai fazer diferença nenhuma hoje em dia isso, né? Exatamente, a famosa piadinha do estagiário. Né? E dos dois lados, né? Eu vejo isso, esse é um caso de uso muito grande ainda quando a gente fala principalmente do DEM, porque
Cara, 5 anos só, não é tanto tempo, né? A gente falava de VPN. Em 2020 todo mundo saiu correndo, Comprando VPN. comprando VPN para conseguir habilitar o trabalho remoto dos colaboradores, né? Sim. E hoje, praticamente mais, pelo menos assim, todos os clientes já têm maturidade, já entendem. Pode não ter budget para ter uma solução de ZTNA, por exemplo, mas ele já entende que VPN já não faz mais sentido para o ambiente dele, né? Para garantir a segurança do ambiente dele e a conectividade. É porque perdeu força esse modelo tradicional de conexão. Exato, a VPN. Exatamente. Não proporcionava a segurança, né? Ideal para o ambiente. E também entra no ponto que a gente estava falando agora há pouco, a experiência do usuário, né? No final do dia. Eu cansei de sofrer com VPN, conecta VPN para acessar o sistema e daqui a pouco você vai acessar um site e bloqueia porque pela rede interna não podia, aí você desconecta a VPN para acessar o site. Quem nunca teve aquele problema de ir para um hotel e a VPN não funciona, porque a rede do hotel não permite. Pois é, exatamente. Então, era um ambiente complexo, degradava demais a performance do usuário, né? E em 5 anos a gente vê como que já existem soluções aí com uma maturidade muito grande para garantir essa experiência, independente de onde a aplicação esteja, do usuário esteja, né? E a superfície de ataque foi lá para, né? Exatamente, cada vez vai aumentando, né? Aumentando, né? A superfície de ataque agora é qualquer lugar. Pronto, Qualquer lugar para simplificar, né? Esse ponto sobre superfície de ataque, no final do dia, assim, a gente tem a superfície muito ampla, né? Mas o ponto principal de preocupação, que pelo menos deveria ser de todo mundo, ainda são as pessoas, né? E aí quando a gente fala de IA, principalmente, porque, de novo, tanto as empresas quanto os usuários estão preocupados em otimizar processos internos, otimizar o seu tempo de trabalho, né? Então, eu tenho que fazer a edição de uma planilha aqui gigantesca. Cara, vou jogar essa planilha aqui no ChatGPT, ele vai me responder isso aqui rapidinho, vai fazer um resumo executivo dessa planilha, quem nunca, né? Mas o ponto é, de onde está a segurança disso, né? Exatamente. Não existe ainda uma cultura de preocupação. Mas será que eu posso subir esse dado? Mesmo a gente se arrisca um pouquinho, né? Fala, cara, vai ou não vai? Vai. Vai ou não vai? Né? Exato. Também a gente não tem muita clareza do quanto as empresas, por mais que elas digam, não, a gente não usa o dado para alimentar a nossa inteligência, né? Para treinar, né? Para treinar. Mas até quanto, né, eles estão segurando isso? Exatamente. Não dá para saber, né? No final do dia, pessoal, minha opinião, pelo menos, está aí de visão de empresa que a gente tem acompanhado. O tema que a gente tem que apoiar os decisores de tecnologia nos clientes é a governança de dados, né? A adoção de IA vai continuar acontecendo, mas a governança do dado, que é o ponto de preocupação, o ponto de atenção que a gente precisa estar apoiando e suportando eles sempre, né, nessa diretriz, né, para que ele leve essa mensagem para o board de forma correta e sem criar essa demonização da adoção, né? Eu acho que esse ponto que você colocou é bem legal, porque às vezes se a pessoa não tem muito claro que ela tem que focar, é o dado, independente se é IA, se é qualquer coisa, ela fica muito sem foco de ação, né? Ele não sabe o que proteger. Ele vai muito amplo, abre muita coisa. Então, acho que você colocou do dado, acho que é nessa visão mesmo. No final do dia, assim, independente de quais capacidades da IA ou que tipo de IA, seja um LLM interno, externo, MCP, a gente tem que estar preocupado com o dado que vai estar passando ali, né? Então, foi o usuário que subiu esse dado, foi uma vulnerabilidade que foi explorada no LLM e que permitiu uma extração daquele dado. É sempre o dado. No final do dia vai ser sempre ele, né? Então a IA, como a gente estava comentando, ela é o meio, não é o fim de tudo isso, né? Você falou, né, de segurança a gente tem que proteger o usuário, né, o ser humano. A gente falou de segurança dos dados, né? E um cuidado que a gente precisa tomar é de não usar ferramentas ou técnicas antigas para tratar problemas novos, né? Que
que não vai funcionar, né? A gente tem que buscar realmente ferramentas que estão mais alinhadas com o que está acontecendo de verdade, né? No dia a dia. Exato. Como é que você vê assim, esse cenário das... Você acha que a visão dos responsáveis por segurança das empresas também está voltada para essa visão de evoluir tecnologicamente, buscar ferramentas mais novas, assim? Eu acho que sim, Fábio. Eu acho que cada vez mais assim, o discurso de que não existe bala de prata está muito claro, acho que para todo mundo do mercado, né? E eu, pelo menos, sempre faço questão de frisar tanto para cliente quanto para vocês parceiros também, que, cara, avaliem as soluções e posicione de acordo com a necessidade do cliente, né? A solução XPTO, ela não vai ser a bala de prata para todas as dores daquele cliente, para todos os casos de uso, né? Então, os clientes têm tido essa percepção também, cada vez mais claro. Então, eles têm feito um benchmark bem mais robusto, eu vejo, sabe? Se aprofundado muito mais nas capacidades e olhado assim a longo prazo, né? O que vocês conseguem me garantir hoje e qual que é a sua visão de mercado, né? De tecnologia. Então, esse é um ponto que acho que é poder deixar uma dica, né? Não, então, eu ia te falar isso. Então, aproveita e fala aí como é que vocês estão posicionados, quais são as suas capacidades de entrega e a sua visão. Sim, eu acho que nesse ponto de dica é justamente isso. Avalie para as empresas, não somente para o portfólio dela de hoje, né, atual, porque, cara, a gente fala muito de hype, né? A gente fala, e as trends ali de mercado. Obviamente, a gente vai estar se posicionando naquilo que é necessidade atual, mas para onde a empresa está indo? Como que ela está se preparando para essa mudança que não vai ser de 1 ano, 2 anos, mas de 5, 10 anos, né? Então, esse é um ponto que a gente... É difícil prever agora, né? É muito difícil. E se a empresa não tem uma visão a médio, longo prazo, pelo menos, fica mais difícil ainda, né? A gente tem que ter pelo menos os caminhos. A Netscope, ela sempre foi uma empresa visionária, né? Então, desde seu lançamento, lá nascendo como um CASB, entendendo que ela poderia aproveitar aquela plataforma dela para trazer outros benefícios para os clientes, como o proxy, como o DLP, logo na sequência, entendendo que ela precisava de uma infraestrutura própria. Pô, a gente vê plataformas de SaaS hoje ainda trabalhando com uma infraestrutura pública, não tem a sua infraestrutura privada. Grande parte que eu vejo de mercado já está buscando essa adoção, mas a Netscope falou disso há 8 anos atrás. Ela entendeu dessa necessidade há 8 anos atrás, e por isso que ela conseguiu se posicionar muito bem nesse mercado. Tá? Quando a gente fala de IA, assim, o meu exemplo que eu dei do Krishna fazendo um esboço lá na lousa do que seria e entregando esse ano os produtos prontos, onde todo mundo lá no RSA, assim, grande parte estava falando de produtos que iriam lançar, isso mostra um pouco dessa visão da Netscope, tá? Mas, de novo, quando a gente fala de dica, independente de Netscope, olhe para o mercado e veja como que as empresas estão se posicionando, né? Porque a busca dos clientes que eu vejo hoje é justamente disso, consolidação de fabricantes, e se você consolida o seu fabricante, você tem que estar respaldado, né? Ou pelo menos entender ali como que ele está olhando esse mercado, como que ele vai te ajudar nessa jornada de maturidade, né, de inovação tecnológica. Acho que seria esse ponto. Fazer uma pergunta difícil, deixarei. Ixi. Nossa, é justo? Posso perguntar, pedir não, ajuda? Não, assim, é um exercício de futurologia, né? Como é que você vê o andamento desse mercado para os próximos 5 anos? Esse é o ponto difícil, né? Difícil. Por isso que eu falei, fazer uma pergunta difícil. Acho que essa nem Mãe de Ná conseguiria quando a gente olha para IA, né? Inteligência artificial. Mas eu vejo que é uma corrida contra o tempo, de todo mundo. Vi agora a reunião lá, a mesa, acho que no G7,
Trump, com Sam Altman, toda aquela galera, toda reunida ali, eu falei, cara, olha o nível disso, né? Então, tá todo mundo preocupado por uma corrida e por manter um nível de ética e tudo mais. Eu acho que o hype vai passar daqui a um tempo, mas a IA vai continuar sendo o motor ali de inovação tecnológica nos próximos anos. E da mesma forma como a gente está vendo essa adoção exponencial, eu acho que a inovação também vai vir de uma forma extremamente exponencial, né, nesses próximos 5 anos. A gente tem visto mudanças, né, e essa galera de fora comentando também sobre isso, que as mudanças vêm, de fato, muito rápido. Um ponto uma observação que eu tenho, eu faço uma comparação com a adoção de cloud, né, lá atrás. Então, os clientes, quando veio o hype de cloud, cara, todo mundo falou, não, agora eu vou migrar tudo para cloud. Jogaram tudo para cloud. Na hora que veio o primeiro billing, falei, pô, peraí. Volta que deu errado. Volta que deu ruim. Deixa eu voltar algumas coisas aqui que eu acho que não é bem assim. A gente tá vendo isso daí, né? Contas aí gigantescas aí de consumo de tokens e os caras desesperados com as contas que tem vindo. Então acho que a poeira vai baixando, o pessoal vai entendendo ali aonde de fato aplicar, né? De forma mais intensa. Mas acho que a analogia de cloud é boa, porque o pessoal, quando começou a migrar para cloud, o cara tentou levar a caixinha do jeito que estava para a nuvem. Ele não repensou a aplicação dele, ele não repensou a estrutura, ele simplesmente falou, ó, tá aqui hoje, vai para AWS que vai ficar mais barato. Foi essa a cabeça dele. É isso aí. Né? Então, e quando chegou lá, cara, você não pensou na arquitetura, você não usou os recursos da nuvem, você está só gastando gasolina mais cara. Isso, né? Só olhando pro lado operacional, né? Sim. Quando a gente olha para a questão de segurança também, se a gente pegar bem, até um tempo atrás o discurso era quão difícil era para nós de cyber chegar no cliente e fazer ele entender que assim, não, mas não, mas agora tá tudo em cloud, já tá seguro, eu já tô com segurança lá, né? E a gente tem que provar até por A hoje. mais B. Até hoje. Então, ainda é difícil, né? Até hoje que acha que o Firewall da AWS vai resolver a vida dele. O Gartner tem um estudo bacana que é o Hype Cycle, né, de tecnologias. Exato. Então, realmente, no começo você vê assim, uma adoção muito rápida, né? Depois despenca muito rápido e depois começa uma curva de maturidade e utilização em massa. Eu acho que a gente também participa muito desse hype, né? Como pessoas de tecnologia e principalmente de segurança, a gente acaba se envolvendo muito rápido em vários assuntos. Então, eu acho que para as pessoas normais, assim, do dia a dia, acho que ainda elas vão entrar nessa segunda onda aí de escala, sabe? Eu acho que a gente vive muito isso no dia a dia, né? A gente vive o hype, né? A gente vive mas porque... Dá pra falar que tá todo mundo usando também, cara. Tem muita gente que até hoje tem dificuldade com Excel, né, cara? Sim. Então, quanto mais com IA, né? Mas você sabe que essa dificuldade do Excel, ela acaba sendo um propulsor pro cara usar IA, né? Pô, eu tenho dificuldade. Tá muito difícil. Eu não sei usar essas fórmulas do Excel aí, nunca decorei isso daí. Vou jogar aqui para IA, ela me responde rapidinho. Então, acaba apoiando essa adoção mais rápida. Né? Mas botando na perspectiva da adoção e da utilização da tecnologia, o pessoal, tá todo mundo usando o ChatGPT. Você pode pegar o celular, o cara tá lá. Mas ele está usando o ChatGPT dele como um Google mais inteligente. Exatamente. Ele não está usando o GPT com as capacidades dele, não está construindo eficiência. O cara da OpenAI deve ficar bravo lá, né? Fala, pô, é um Google inteligente. Negócio que o cara fica usando para pesquisa do Google. Tanto é que tem um estudo lá que as empresas vão deixar de você não vai ser mais encontrado pelo Google. A inteligência artificial. A inteligência artificial tem que te conhecer, senão ela não vai te indicar. Então, quem que é a melhor empresa de, sei lá, melhor restaurante de Santos? Se a LLM não conhecer, você não vai aparecer na lista. Mesmo muda, né, o conceito, né? Exatamente. É a questão do prompt, né? Como que a gente usa? Como que você faz um bom prompt ali para, de fato, você ter o resultado que você espera, né? E um negócio que
que eu vi lá atrás, quando eu comecei também, quem não começou assim, né, fazendo aquela pergunta básica para ele, mas você pega e começa a fazer isso, fala, cara, você dá um prompt ali para ele e termina assim sempre com me faça perguntas para que o resultado seja mais adequado. Cara, é justamente isso. Daqui a pouco isso já vai estar de forma obrigatória ali, né? Sim. Ele vai te fazer essas perguntas assim, independente se você pedir, e para te trazer uma resposta mais precisa, né? Não algo genérico. Isso de fato tem acontecido muito. Vamos falar um pouquinho de Shadow AI? Bora. A gente sofreu há pouco tempo atrás com Shadow IT, né? Que, só para contextualizar, Shadow IT era a utilização de ferramentas de SaaS e qualquer tecnologia sem o conhecimento da área de TI, né? E também a área de segurança. E agora a gente passa por um tema novo que é o Shadow AI, que são as pessoas utilizando realmente IA nas 5.000, 6.000 IAs disponíveis por aí. E a gente vai ficar muito louco com isso aí agora também, porque exponenciou o risco, né? Sim. Como é que você está vendo a tratativa de Shadow AI no mercado? Não especificamente só dos clientes, né, que você atende, sim. mas do mercado de uma maneira geral. Cara, esse é o ponto mais bacana, né? E eu vejo que essa é a dor mais latente de todo mundo. Né? Quando a gente vê, quando alguém nos procura ou nós vamos fazer alguma interação com o cliente, primeiro ponto é esse, né? Então, olhando aquela jornada de adoção lá de IA, visibilidade, né? E aí entra o ponto do Shadow AI. Cara, qual o seu grau de maturidade hoje? Você já homologaram uma solução? Quais as soluções vocês homologaram? Aí um levanta a mão, eu tenho Copilot, eu tenho o Gemini. Eu falo, tá, e as demais, como que vocês fizeram? Não, as demais estão todas bloqueadas. Mas daí eu volto à provocação, né? Eu falei, mas quando você diz as todas bloqueadas, todas quais? Não tem como saber, né? São muitas, né? Eu até faço uma brincadeira. Soluções de AI generativa e casa de bet esportiva é quase 1 para 1. Cada dia nasce uma diferente, né? Sim. Como que eu posso garantir que eu estou bloqueando, né? Que eu estou impedindo que os meus usuários subam dados corporativos, né? Dados sigilosos ali dentro de uma outra AI que eu não tenho controle, né? Então hoje essa é a grande preocupação. E o fato bacana, assim, é muito fácil para a Netscope falar disso, porque a gente nasceu justamente nessa época do Shadow IT, né? Com o CASB, a gente trouxe o CASB para o mercado para suprir essa dor do Shadow IT lá atrás. Então, agora quando surgiu o Shadow AI, ficou muito fácil para a gente mostrar valor na solução, para os clientes da base e para quem não é cliente. Porque é o que a gente falou lá atrás. No final do dia, é mais do que a gente já executava, né? E essa visibilidade é super importante para você dar o seu primeiro passo, né? De maturidade, né? Sobre IA. E até apoiar o board. Fala, cara, mas o board pode vir, cara. Viu matéria lá do Cloud GPT, fala, não, a gente vai ter que adotar o Cloud, né? Ou surge uma IA chinesa, sei lá. Ele fala, não, essa daqui estão falando que é a mais revolucionária, vamos usar ela aqui para otimizar aqui a nossa adoção tecnológica. Com a plataforma hoje a gente consegue mostrar por A mais B ali, aquelas notas, né, como eu comentei, de cada aplicação, quais os padrões de mercado que ela atende, né? Se ela vai utilizar os seus dados para aprender, né, ou não. Modelo, né? Isso, para treinar o modelo. Então, com base nisso, você pode levar esse relatório para o board e falar, olha, com base nisso daqui, a gente pode mostrar tanto quais as aplicações os nossos usuários estão consumindo mais, né? E dessas aqui que eles estão consumindo mais, qual que é a mais segura? Qual que nos dá mais segurança, né? Para poder continuar essa nossa jornada de evolução tecnológica aí. Então, o Shadow AI de fato, eu acho que é o ponto de partida para todo mundo. Ele não é o fim, né? Ele é o começo, né?
É o começo. Sabendo que existe Shadow AI, quais são as ações que a gente deveria fazer para conscientizar as pessoas do uso, né, dos riscos de não só compartilhar os dados da companhia, mas os pessoais também, né? Sim. E elevando essa maturidade, e não cabe só as empresas fazerem isso, né? Isso serve para todo mundo. Essa tecnologia ela vai chegar em todo mundo, né? Como chegou a internet. Então, eu acho que realmente, se vocês posicionarem, né? Me diz se vocês já estão nesse caminho de ir auxiliando e apoiando as empresas na maturidade do uso consciente de inteligência artificial, aí é o que está o valor, né? Exato. Eu vejo 2 pontos principais, tá, para os clientes que estão começando essa jornada. Trabalhar, primeiro ponto é a visibilidade, né? Dar visibilidade para ele, então isso a gente consegue fazer. E o segundo passo é educar as pessoas que estão utilizando, seus colaboradores, né? Sim. Muito mais do que bloqueio ou não bloqueio, é você conseguir educar para que ele utilize a ferramenta correta e utilize a ferramenta entendendo os riscos que pode ter com um determinado dado que ele sobe ali, né? Isso é muito importante e a ferramenta também traz esse ponto muito bacana, né? A Netskope sempre teve essa visão primeiro de não ser ali o ponto de interrupção, né? Demonizar a adoção tecnológica. Pelo contrário, a gente veio justamente para garantir essa adoção segura das soluções, né? E aí nesse ponto a gente consegue educar o usuário no que a gente chama de coach, né? Fazendo coach durante o acesso do usuário. O que seria isso? Basicamente, quando o usuário tenta acessar, vamos lá, imagina que a empresa homologou o cloud dentro dela. Aquela ali é a solução homologada. O cloud está liberado. Pode fazer tudo lá dentro. Aí o cara fala, poxa, mas eu gosto do ChatGPT, acho ele mais legal, ele conversa melhor comigo, me entende melhor, né? Já me conhece, e tenta utilizar aquela ferramenta com um dado corporativo. A partir do momento que ela faz, seja um copy-paste, né, seja um texto puro ali no prompt, ou só faz o upload de um arquivo com esses dados, a gente consegue educar, gerar um pop-up na tela ali para ele, informando, veja, essa não é a solução homologada da empresa. E esses dados estão infringindo a norma LGPD, RIPA, a política de segurança interna. Então, caso você queira utilizar esses documentos, você pode utilizar a nossa ferramenta homologada. E aí dá um botãozinho, clique aqui para ser direcionado para ela. Você educa o usuário. E mais do que isso também, você pode, num primeiro momento, que a gente sempre sugere para os clientes também, ao invés de bloquear, faz uma adoção limpa, vai gerando coach, né, para ele e dá justificativa. A gente tem a opção de colocar um botãozinho de justificativa. Aí o usuário, o colaborador, vai escrever lá a justificativa por que ele quer fazer quer utilizar aquela ferramenta, né? Aquilo ali vai ficar nos logs, vai ficar catalogado, e você pode utilizar aquilo ali para entender o seu colaborador também. Muito mais do que um registro para ver se lá na frente, pô, deu merda, deu alguma coisa errada. Não pode falar palavrão. Desculpa. Brincadeira. Mas muito mais do que isso é entender o seu colaborador. Por que ele está utilizando aquela ferramenta? Será que aquela ferramenta realmente, para um determinado departamento da corporação, não faz mais sentido? Então, a gente consegue apoiar nesse sentido também. É um caso de uso esse aí, né? E um caso de uso de desenvolvedor que precisa utilizar lá as aplicações de código, né? Você consegue fazer algum tipo de tratativa também? Por exemplo, a preocupação dele colocar propriedade intelectual em repositório público, privado,
Perfeito. Como é que está subindo isso para uma nuvem, sei lá, como é que... Exato. E aí a gente consegue fazer também e interpretar isso de várias formas, né? Então, de novo, o desenvolvedor, ele é o cara que vai estar um pouco mais avançado ali e muitas das vezes ele vai estar utilizando aquelas interfaces, né? Que atrás dela tem vários LLMs. Sim. Para isso vai passar por um MCP ali, fazendo a tradução dessas informações e a gente consegue interpretar tanto no prompt puro, ali, se ele sobe um dado ali que seja um dado propriedade intelectual, seja um código, às vezes um até prompt inject, né? um prompt inject também, a gente consegue ver, entender esse tipo de coisa e também abordar ele de forma educacional, né? Então, baseado no coach. Então, de novo, mais do que bloquear é você educar seus colaboradores para que eles utilizem as ferramentas da forma correta. Eu pessoalmente acho que quem bloqueia está indo pelo caminho errado. Eu prefiro saber o que o cara está fazendo e tomar ação do que simplesmente bloquear. Exato. Bloquear o usuário sempre vai dar um jeito de fazer de outra maneira. Ele sempre o usuário é criativo, Na né? escala é hacker, usuário e galera de segurança, né? Ele sempre vai dar um isso, jeito de usar aquilo ali. Então, eu sempre prefiro... Vamos conhecer, vamos ver o que está acontecendo. Às vezes é um caso de uso real, às vezes o cara precisa daquilo. Exato. Né? Exatamente. E talvez a gente está atrapalhando a produtividade dele. E a gente, se a gente olha para a evolução tecnológica também, né? Lá atrás, a política, a gente nem falava de Zero Trust ainda, né? Mas eu trabalhei com Proxy Linux, estou entregando a minha idade aqui, né? Squid. com Velho Squid, IP-Tables, e tudo lá atrás, e era muito fácil você criar uma regra. Você bloqueia tudo e vai liberando só as aplicações que precisa, né? No final do dia era um Zero Trust, né? Só que quantas aplicações as empresas usavam em 2000, né? Nos anos 2000? Você contava na mão quantas aplicações. Então era fácil você fazer isso. Hoje é impossível. É humanamente impossível. E porque também o Shadow AI não nasce com um objetivo, eu acho, né? Na maioria das vezes, a gente pode afirmar que o Shadow AI não nasce com uma má intenção. É sempre com uma boa intenção, né? De tentar entregar mais rápido, com uma melhor qualidade, e não tão mal intencionados. O exemplo, assim, que eu gosto de falar é do pessoal... Tem o Copilot para fazer e ajudar no PPT. Mas pode ver, o pessoal prefere o Gamma, porque o Gamma vai lá, você põe um textinho, ele cria um negócio maravilhoso para você em 30 segundos. Mas e não é a pessoa não está querendo uma má intenção, não está querendo prejudicar. Fernando, eu já vi que seu chefe pediu uma apresentação aqui. Você quer que eu faça para você? Né? Tá quase assim, né? Porque chegou, já está integrado no e-mail. Exatamente. Já vi que seu chefe pediu aqui. Você quer... Já tá pronto aqui. Não, já tá pronto aqui, ó. Já chegou. E falando Eu preciso criar essa tarefa no meu lado. A task, né? Deixa já a task lê meus pronta. E-mails, vê quem tá me pedindo o que já responde. Aí, ó. Boa. E você... Sibaldi, eu tô precisando de uma proposta com 95% de desconto. Aí já... eu já tô pedindo já, né? Para isso que a gente tem os guardrails. É justamente para a gente poder tratar esses pontos também. Mas você comentou dos usuários que estão bem intencionados, né, no final do dia de uso. E trazendo números, né? Hoje, a gente olha para os relatórios, cerca de 55% a 60% dos usuários utilizam instâncias pessoais, ferramentas de IA pessoais dentro do ambiente corporativo, seguindo esse exemplo do Ian. É que se a empresa fosse bancar todas as ferramentas que todo mundo está querendo usar, vai acabar, né, meu? Caixa não é infinito, né? É mais fácil ele fazer um vale lá, tipo, Jim Pass ou Jim AI. Boa, né? Exato. E aí você tem R$500 para gastar por mês aí com as suas IAs. E entra no ponto de novo que a gente estava falando, né? No final do dia, cara, o hype vai passar e aí a poeira vai baixando e vai ficando sempre os que estão mais fit com o mercado, né? Não, eu ia falar, eu acho que vai ter uma consolidação também natural das ferramentas de IA, né? Sim. Hoje tem muito, tal, cada um cria a sua. Esses caras eu acho que vão morrer também, vai ficar meio concentrado nos grandes, os que já são grandes.
E tem melhor também, pode né? aparecer outras, né? Outras mais evoluídas, mas eu acho que no Que final se do tornarão grandes dia... também, Sim, né? exato. Mas acho que consolidação é natural. Você vê, o Musk lá comprou a cursor para enfiar embaixo do negócio dele. Então elas vão acabar Você vê o se agregando. OpenClaw lá, o OpenClaw nasceu e morreu, dizem, né? Que nasceu e morreu muito rápido também, né? Nasceu e morreu em uma semana, né? Muito rápido, né? Então esse hype também, ele vai acontecer rápido, eu acho. O próprio MCP já está sendo questionado, né? O protocolo ali, que é o padrão, já está sendo questionado, porque já estão falando de outras coisas. Em A em massa a gente está falando de 2 anos e meio, né? Ali de ChatGPT. O GPT veio em novembro de 22, né? Isso, Novembro de 22. exato. Então já tem um padrão que já está sendo questionado se é o padrão, né? Então a gente tem ainda outros padrões em tecnologia e redes e tudo mais que estão aí há 40 anos, né? 50 anos, são os mesmos padrões ainda que funcionam muito bem, né? E Você veja, lembra a da gente camada fala... 11? Lembro. E veja, a gente sempre está falando, né? Eu também vim nesse Morreu mercado esses de... dias o Rose. Morreu? A gente fala muito eu vim desse mercado de infraestrutura e sempre, cara, IPv6, trazendo novidades aí. IPv6, há, sei lá, 7 anos atrás, todo mundo falava, não, IPv4 vai acabar, vai acabar, vai acabar. Se a gente olha, acho que grande parte das empresas ainda... Vai acabar o número de IP no mundo, vai né? acabar o número de IP e segue aí, né? Acho que... Tá coexistindo, sabe, né? O coexiste, 4 com 6 Uhum. tá coexistindo, Às vezes né? as pessoas nem sabem que estão usando 6. É verdade, é. Tem isso também. Esses dias a gente descobriu que mesmo desabilitando o IPv6 na máquina, ela estava Ela lá tá rolando. funcionando. Funcionando. Um bug do Windows aí. Rodando por baixo, por trás, você nem vê. Olha aí. Mas Legal. o que tem mais aí? Fazer Mito ou verdade? Vamos fazer um questionário rapidinho assim? Bora. Bloquear o ChatGPT resolve o risco de IA? Não. A maioria das empresas sabe quais ferramentas de IA os colaboradores estão utilizando? Não sabe. Quem sabe? Quem faz ideia? Olha, eu acho que hoje, assim, se a gente for pensar de novo, eu vejo que as empresas estão entendendo que elas sabem que existe. Uhum. Elas já estão assumindo o ponto de que, não, eu preciso ter visibilidade disso aqui, porque eu não sabia. E pouquíssimas podem dizer. Para ela dizer, ela tem que ter uma ferramenta que faça exatamente o que a Netscope faz e alguns outros players de mercado fazem. Dar essa visibilidade, mas uma visibilidade ampla, né? Uhum. Não somente para aplicações SaaS. Entendeu a camada interna de agentes, LLMs, envolvimento interno, MCPs. Olhar para um contexto muito mais amplo, né? Uhum. E ter essa base de dados, né? Confiável ali, de aplicações que utilizam IA por debaixo também. Partir direto para uma política de uso de IA já resolve o problema? Sem ter visibilidade? Já direto para a política. Já fez a política. Acho difícil, até porque, assim, se a gente olhar para o mercado, vamos ser sinceros, né? Hoje não dá para falar que fulano de tal é um especialista de IA. Tá todo mundo aprendendo, né? Se a gente olha essa maturidade, assim, essa curva de aprendizado exponencialmente, como tá a evolução, Uhum. não dá para dizer que ninguém é especialista. Então, como que eu crio uma política sem entender ali o contexto do meu ambiente, né? E aonde eu quero chegar também, baseado nessas tecnologias. Então, acho difícil. Segurança e produtividade vão entrar em conflito de novo? Não creio, desde que o cliente adote as soluções, né? As ferramentas corretas para o seu ambiente. Então, tem que buscar ferramentas que realmente garantam a adoção segura desse Mas você acha ambiente. que o pessoal de segurança está com essa cabeça? O pessoal de segurança tem tido... Olha, vou falar do meu tempo de Netscope, por exemplo. Tá? Nesses 3 anos, a gente vem quebrando muita pedra no mercado para mostrar justamente o que é quebrar esse paradigma, né, de ou eu entrego performance ou eu entrego segurança, né? E dentro desses 3 anos, eu posso dizer que de 1 ano e meio para cá,
a cabeça do time de segurança tem mudado muito, né? Existe um ponto de atenção aí, a convergência entre os times de infraestrutura, conectividade e os times de segurança. Essa convergência precisa acontecer, né? Em algum momento. Esses times precisam estar mais ligados, conversar entre eles, para que eles possam fazer isso de fato acontecer, né? Porque a conectividade, a experiência, o cara que está preocupado com a experiência, com a performance, está desse lado aqui. E isso, com a produtividade. E esse cara está preocupado com a segurança. Ele falou, peraí, antes de vocês colocar essas coisas em produção, deixa eu ver se está seguro. E esse cara quer colocar para ontem. Até porque o board, muitas vezes, está pressionando ele, né? Porque ele precisa subir, né? Precisa fazer a entrega daquele projeto. E se esses dois times não tiverem essa convergência, essa integração, o atrito fica maior. O tempo de maturidade da empresa acaba ficando maior, né? E agora mudando de assunto. A gente está falando até agora de muita segurança para IA, tal, ambiente corporativo. Como é que você vê a questão do outro lado, do lado ofensivo, né? Como é que IA pode estar ajudando essa galera a desenvolver ataques mais sofisticados, programas e códigos mais sofisticados, explorar vulnerabilidades e encontrar as vulnerabilidades mais rápido e mais fácil, né? Qual que é a sua visão do lado ofensivo com o uso de IA? Essa é a grande preocupação do momento, né? Preocupação principalmente quando a gente fala dessas mitos, o lançamento, essa massificação de soluções desse tipo. Eu acho que isso não dá mais para impedir, vai ser sim utilizado. Se a gente olhar para trás, alguns anos atrás, a gente começou a falar de Ransomware as a Service, onde já estava tudo pronto lá, o cara ia lá comprar, mas muitas das vezes o cara tinha que ir numa Deep Web para conseguir ter acesso disso. Hoje não. Hoje o cara utiliza uma solução de IA num prompt dele para poder explorar qualquer vulnerabilidade. Sabe que lá nos anos 90 alguma coisa eu estava desenvolvendo um vírus uma vez para conhecer como é que era, né, no disquete. Naquela época que eu dividia computador com meu pai, com minha mãe, né? Então eu tava fazendo no disquete, porque eu falei, pô, não vou correr o risco, aí, né? Disquete, não é? Já era em Linux, né? E eu falei, não, vou fazer no disquete porque, pô, senão eu tô mexendo no computador aqui de casa, né? E aí eu esqueci o disquete uma vez lá no Drive, né? E a máquina, quando eu ligava, ia procurar o boot no disquete, né? O que ela fez? Já zerou a máquina do meu pai lá e ficou super feliz, né? Isso. E agora? Aquele disquetão de 5 1/4 com HD de 10 MB, né? 5 1/4, era pequenininho. E então essa de testar um ransomware em casa lá para usar o vibe coding para fazer um ransomware eu não vou fazer. Não, né? Não, que eu já tô treinado nesse modelo aí. Exatamente. E você já desenvolveu alguma coisa em vibe code? Já brincou? Não, cara. Eu ainda não cheguei nesse estágio. Cara, vai ser uma noite... Mais uma dessa... Essa você não vai dormir. Né? É assim, você começa, você fala, não, vou só fazer isso aqui. Quando você vê, o sol já raiou, já tá todo mundo lá, e você tá lá, viciado no negócio. Né? Cara, é um mundo... Eu tenho, nesses meus últimos anos, eu tenho tirado um pezinho ali da área mais técnica, né? Mas não tem jeito, cara. Sempre que sai uma novidade, a gente vai tentar se aprofundar, a gente quer conhecer, né? E até pra gente poder se posicionar, não tem jeito. E é o que eu falei. No prompt mesmo, coisinhas básicas ali, a gente já perde horas e horas. Eu tô com medo de entrar nesse... Acho que das fases ali, eu tenho usado bastante Claude. Você sai do chat, vai pro cowork, porque daí você começa a trabalhar junto com ele, né? Ele vai ajudando você numas rotinas do dia a dia, tarefa e tal. A hora que você vai para outra aba lá do Vibe Code, do Cloud Code, aí o bicho pega. Ali é complicado. Acho que foi ontem que eu comecei a mexer umas coisas lá. Mas foi rápido, tive que parar pra mudar. Não, eu tô quase terminando.
né? Eu estou criando uma solução para o roleplay para os AMs. Olha aí. O cara vai entrar lá e vai fazer... Eu sei zero programação, né? Nunca programei na vida. Os conceitos sim, né? Não, conceito de arquitetura, de sim. alguma coisa assim, mas bater código... Não, até porque o que a gente aprendeu há 25 anos atrás lá na faculdade e tal, nem são mais as linguagens, né? Não, mudou Eu comecei a completamente, desenvolver em Vibe Code, você vai ver quais são os códigos, cara. Tudo novo. Eu nem sei o nome do código. Ele vai criando lá e comita sozinho. Comita sozinho, cara. Aí te pede permissão às vezes. Manda pro GitHub. Aí ele manda pro GitHub e manda tudo sozinho. Eu fiz integração do Cloud com o Notebook LM para poder baixar ele, fazer uma varredura lá no Notebook e criar uma apresentação, um caso de uso, por exemplo. Inclusive com esses contextos aí de roleplay também. E aí você vê, ele falou, cara, tá faltando isso, precisa instalar isso daqui, aí vai pro terminal, mas o código é esse daqui. É um monte de coisa de Python, cara. Muita dependência também de Python. É legal que quando você vai dando mais liberdade para ele, fala, não, pode ir lá, vai lá você e instala. Então, às vezes, ele pede a sua permissão. Permitir, né? Sempre, né? Mas se você depois permitir sempre, ele faz direto lá. Mas, voltando lá no tema do ofensivo, que você consegue entregar hoje, né? Quando a gente fala, por exemplo, de deepfake ou de phishing com IA, né? Você tem alguma coisa para isso? Deepfake, cara, agora de cabeça de deepfake, a gente tem olhado muito para essa questão de, quando a gente fala de IA, muito no sentido de analisar o contexto das conversas, dos dados que estão sendo trafegados ali, tá? Então, é o que eu comentei, a Netscope hoje, o foco dela é na governança de dados em cima dessas plataformas. Então, um exemplo que a gente tem utilizado muito, o usuário vai lá, aquela história clássica, né? O cara quer gerar quero pedir para o ChatGPT ou para o Claude criar uma bomba, né? Falar, me passa a receita aqui, os itens aqui para mim criar uma bomba caseira. Aí ele entende e te responde que não pode te fazer. Mas se ele conta ali um storytelling, né, por detrás, falou, cara, a minha avó sempre contava uma história para mim antes de dormir, ela faleceu, eu queria que você fizesse, e vai embutindo palavras ali, ele não entende, não consegue interpretar, e te entrega ali exatamente o que você precisa para fazer aquela bomba caseira no final do dia, né? Isso é o que a gente chama, no caso, do prompt, né? Que é muito mais do DLP, muito mais que o DLP, é entender o contexto ali daquele prompt. Então, junto com aí entra o guardrails, junto com o DLP para fazer, entender e bloquear esse tipo de acesso, tá? Esse é um cenário que a gente tem feito bastante. Tá? Você integra direto com o LLM ou você inspeciona sempre quando o prompt está a caminho da LLM? A gente está sempre no meio, né? Quando a gente fala de soluções. Um AI Gateway, por exemplo, ele independe de um proxy, né? Então, ele vai estar no final do dia, ele vai ser o caminho ali direto entre o usuário, né? A aplicação do usuário e o LLM. É o que você estava falando de que existem outras soluções que fazem a segurança num outro ponto. Isso, exatamente. Explora um pouquinho o AI Gateway. O que é o conceito, a solução? O que é? Cara, no final do dia, o AI Gateway é a solução que vai estar no meio do caminho, fazendo a proteção do seu ambiente, né? Do seu ambiente interno, com o mundo externo, ou também com o seu LLM privado. Então, aquele LLM privado, talvez ele possa buscar dados externos, ou até integrar com outros LLMs públicos, né? Então, o AI Gateway vem para proteger, ficar no meio desse caminho aí e fazer a proteção dos dados que estão sendo trafegados ali. Um caso de uso bem bacana também é que a gente estava falando, né, do consumo de tokens dentro do usuário. Então, nosso AI Gateway, por exemplo, pode criar até um rate limit ali, para que você consiga fazer um controle da quantidade de tokens que vai ser consumido ali, né? E, além disso, fazer o bloqueio. Então, muitas das vezes, como a gente está no meio do caminho,
a gente vai bloquear antes que aquela consulta chegue no LLM. Então, no final do dia, isso daí não vai ser processado, não vai ser consumido, seus tokens, né? Ali de forma errônea, né? De forma com dados, principalmente com dados que não deveriam naquele ambiente. Legal. Tô pensando tecnicamente na solução. Ele só grosso modo, né? Você chega para o seu desenvolvedor e dá uma chave de API para ele, do teu API Gateway, ele usa, e seu API Gateway tem uma chave com a LLM. Isso, para integrar lá. Para integrar. E aí, nesse meio do caminho, quando ele chama, então todos os seus desenvolvedores vão chamar a mesma API, você concentra tudo em um e ela manda para outra LLM. Isso. E aí você passa essa expressão e de volta. Isso, em real time. Em tempo real. É um grande apoio, né? Porque a gente volta lá na questão de um humano tentando pegar todas essas variáveis, né? Possibilidades, casos de uso, por onde que a informação está indo, está vindo, quem que é. Então, nesse sentido, realmente está somando muito com a segurança das empresas, né? Sim. Trazendo a inteligência artificial para ajudar... Para dentro do negócio, no final do dia, né? Sim. É isso. No final do dia é isso, né? Trazer inteligência para o negócio. Para dentro do negócio, que é o que as empresas têm buscado, né? Esse é o principal ponto. E aí vai trazer agilidade, mais assertividade, né? Resposta a incidente também, eu imagino que para os próximos anos, né, poucos anos, a gente vai ficar muito mais rápido para responder a incidentes, né, e tentar usar as inteligências para fazer detecção de padrão de ataque, né? SOC, né? Vai fazer o papel do SOC. A gente vê muita solução já de ciência baseados, né, em IA. E a tendência eu acho que é essa, é reduzir realmente ali o tempo de resposta e principalmente falso positivo, né? Porque a quantidade de logs vai cada vez mais aumentar. Né? A gente falou do lado ofensivo, né? Os ataques cada vez vão ficar mais específicos também. Eu estava até comentando, voltando um pouco nesse tema do ofensivo, a gente está indo para uma outra camada de ataque, né? E aí numa dessas entrevistas que eu escutei, o cara estava comentando que assim, o atacante ele vai atacar seu LLM e injetar prompts ali com informações erradas de negócio. Então, no final das contas, assim, o LLM não está fazendo nada de errado, mas ele vai ter respostas erradas. Então, quando o usuário for lá consultar, ele vai trazer informações que não são verídicas, né, que não são de acordo. E a corrida hoje é justamente para que você seja mais assertivo possível, né, que ele te traga as melhores respostas. Então veja o tipo de ataque que a gente está indo. Como que você consegue interpretar que isso é um ataque no final do dia, né? O cara levou sabotagem industrial para um outro nível, né? Exatamente. Ele te induz ao erro, né? Você tá tão dependente ali da informação que o cara vai fazer uma precificação, você botou uma coisa errada lá, ele vai... Ferrou. Exatamente. Deixa eu perguntar pro chat GPT qual que é a nossa próxima pergunta. Você acha que... Você acha não, mas qual a sua visão sobre essa evolução que a gente vai ter também na defesa, né, na velocidade de resposta a incidente, mas ao longo dos próximos anos? Sim, eu acho que assim, eu tenho visto que, olhando para a nossa plataforma e para outras de mercado que eu tenho visto, já está evoluindo bastante. Né? O RSA já trouxe esse ano, já deu para sentir que as empresas tinham amadurecido, realmente eles tinham alguma entrega, né? Sim, já tem bastante. No que tange visibilidade, né? Visibilidade e resposta também, a tratativa desses incidentes ali de forma mais autônoma, né? Essas coisas de automação. Exatamente, porque essa era uma grande dificuldade das empresas, né? Quando você quer desenvolver
cliente quero ter meu SOC interno com os meus playbooks customizáveis. Desenvolver isso na mão ali sempre foi um grande desafio, né? Para poucos, né? Pois é, para poucos. E com a inteligência artificial, entendendo o contexto, entendendo o ambiente da empresa, né? Fica muito mais fácil ela customizar e esses playbooks serem mais vivos, né? A empresa vai se moldando e ele vai adequando, vai sendo dinâmico, ele vai adequando aquilo conforme a empresa vai evoluindo. Sem dúvida. Vai mudando. Isso já acontece quando você faz um vibe coding lá, ele fala assim, não consegui escrever desse jeito, vou tentar por outro agora. Exatamente. Né? Eu fiz o código aqui, mas eu vi que deu um erro, vou corrigir e já vou fazer de novo. Então, a ferramenta vai se adaptando, né? Então, quando a gente olhar para incidentes, os playbooks e tudo mais, ela mesma vai se contornando e vai chegando vai escrevendo no playbook, né? Vai atualizando, mantém a documentação viva. Exato. O que mais você vê, assim, de desafio para o uso de IA? Traz um caso aí de uso. Tem um caso de uso que eu queria comentar com vocês aqui agora, deixa eu lembrar ele. Que são tantos. Eu tenho visto o pessoal falar de coisas. A gente estava comentando da evolução dos próximos 5 anos, né? Mas eu estava conversando com uma pessoa onde ela viu um assunto onde o pessoal já está considerando ter um agente de IA como parte do board da empresa. Isso a gente já tem. Eu já tenho. O seu agente já é parte do board ali. Então, isso cada vez mais está ficando mais claro, né? Porque que eu preciso de ter ali esse agente. Nesse caso é o seu, talvez para te apoiar numa tomada de decisão. Esse exemplo que ele estava dando era um agente para ficar agnóstico a todos os outros participantes do board. Não, tudo bem. O meu é desse agnóstico, né? Eu montei ele para ele buscar referências de pessoas públicas que tivessem publicações também, né? Porque é uma base que ele pode consultar. Então, o agente ele tem conhecimentos específicos de jurídico, RH, estratégia, marketing, etc, né? Então, quando você bota um tema, ele tem como consultar. Então, legal. Um dos primeiros agentes que eu fiz foi esse aí. E aí, quando a gente olha para o lado de risco, como garantir que essas informações que no final do dia esse agente vai sendo alimentada, né? Que são informações de negócio, estratégia, como garantir que essas informações estão seguras ali com ele, que ele não vai consultar e nem alimentar, né? Isso de forma externa, outras bases. Esse é um risco, porque assim, a gente olha pelo lado positivo, cara, muito bom você ter isso, né? Um agente com conhecimento amplo, né? Muito amplo, muito mais amplo do que uma única pessoa. Sim. Mas o risco também vem de forma proporcional, né? Quando a gente olha para a estratégia de empresas. Total. Esse, inclusive, quando a gente falou de propriedade intelectual, de estratégia, eu vejo também um ponto que falta, talvez seja até do nosso lado, trazer mais conscientização para os clientes, que eu vejo clientes ainda muito preocupados com regulamentações. Mas eu não, no meu ambiente, no meu mercado, eu não tenho problemas com regulamentações, eu não vou sofrer com multas. Meu mercado não é regulado, né? Meu mercado não é regulado, mas veja, a gente não pode se apegar somente a esse ponto, que é um ponto, sim, de atenção, mas o seu mercado, ele pode não ser regulado, mas você tem concorrentes ali. A sua estratégia não pode estar exposta. A sua propriedade intelectual, né? E a gente vê, às vezes, os profissionais da área esquecendo desse ponto, que é extremamente delicado, né? A LGPD já é uma regulação para todas as empresas do Brasil. Exato. Então, esse discurso que eu não sou regulado, todo mundo no final do dia, né? Então, os outros eles podem ter mais regulamentações, né? Mas só se tem Marco Civil da Internet, já tem tema para IA.
LGPD tem tema para IA. Os outros, Bacen tem, PCI tem, ISO tem ISO 42001 que é uma ISO de IA, né? De IA, tem uma ISO de IA. O NIST já tem NIST de IA, né? Então, tem... O ASP. Também. Então, tudo bem que, que nem todas as empresas sejam reguladas, mas muitas regulatórios aí, leis já obrigam ela a fazer essa gestão e a governança do uso de IA. Então, vamos falar um pouquinho de governança? Bora. Como é que você vê, assim, como é que as empresas poderiam se estruturar melhor com relação à governança, né? O que seria melhores práticas, por onde... E é a opinião do Paulo mesmo, claro. Né? Como estruturar um plano de melhorias? Eu tenho muito claro na minha cabeça essa questão que hoje, quando a gente fala de tecnologia, adoção de tecnologia e principalmente de governança, não dá para a gente tentar mostrar para o cliente que ele precisa comprar tudo, adotar uma plataforma por inteira de uma vez só para que ela consiga atingir o resultado dela, tá? Eu sempre eu gosto muito de falar sobre a jornada. Então, dentro desse contexto de jornada, eu acho que as boas práticas é sempre entender o seu ambiente, conhecer como que a sua empresa, as suas áreas da empresa se comportam, a necessidade de cada uma e dos usuários de cada área, para depois tomar ações sobre isso. Então a gente volta naquele ponto de visibilidade, né? Primeiro visibilidade. Primeiro eu tenho que entender quais são as tendências de uso dentro do meu ambiente. Então, focando especificamente dentro de IA, cara, eu preciso entender quais são as tendências de uso, quais as áreas que estão mais utilizadas, né? E as necessidades. A gente vai fazendo um drill down, né, no final do dia. Quais as áreas que utilizam mais? Pô, marketing, eu tô vendo que, cara, o departamento inteiro está utilizando IA. Precisa, né? Fazer os criativos, texto, imagem, vídeo. Com isso você já identificou a necessidade daquela área, né? E aí se você olha para um contexto de adoção, se a empresa não sente maturidade de adotar uma solução para todo esse ambiente, ela tem que buscar uma que dê flexibilidade para que ela comece por essas áreas mais críticas para o negócio. Então, se marketing nesse momento é a mais crítica, busque uma ferramenta, uma solução que te dê flexibilidade para você começar por essas áreas e aos poucos você ir adotando nas demais áreas, né? A gente tem feito isso com muita frequência, é muito comum o cliente entender que, pô, isso aqui fez sentido para determinadas áreas, agora eu preciso expandir para as outras áreas de negócio. Então, quando a gente olha para a governança, o problema está um pouco mais embaixo, porque o dado está em todas as áreas, né? Não vai estar só no marketing. E quando a gente fala de governança de dados, eu tenho que ter essa preocupação em todos os ambientes. O tempo vai passando e com essa adoção em massa de IA, todas as áreas vão estar adotando. Eu acho que olhar para depois da visibilidade é criar uma conscientização, né? Educar os seus usuários e aí sim ir padronizando os acessos de acordo com a necessidade de cada área, tá? E depois você entra com uma camada de proteção do dado, tipo DLP, mas depois que já tiver mais consolidado. Isso, exatamente. A gente já fala disso há alguns anos, que é fazer que era o que a gente chamava de SaaS Assessment, que nada mais era do que fazer uma entrevista com o cliente e entender quais eram as dores deles atuais, quais as tecnologias que ele utilizava, e com base nisso a gente entregava um relatório mostrando para ele, falar, olha, com base no seu contexto, no seu negócio, faz mais sentido você iniciar uma jornada iniciando pelo proxy. Ou não, para você os dados estão mais expostos aqui, então faz sentido você já iniciar com um DLP, né? E a gente aprofundava isso também por setores, por áreas. Então, olha, esse seu departamento aqui, os dados mais críticos está transitando por ele. Então começa por essa área, e aí você vai expandindo para as próximas. Quando a gente fala de IA, a gente consegue seguir exatamente esse mesmo modelo também. Esse mesmo playbook. Deixa eu te provocar um pouquinho. Então, você acha que
Antes da gente falar que o primeiro passo seria visibilidade, mapear quais são essas aplicações, que as companhias formassem um comitê para tratar o tema de IA e aí esse comitê poder, o cara técnico descobre quais são as ferramentas, deve ter um cara do jurídico para ver questões regulatórias, risco, né, jurídico e tal, e envolver as pessoas das diversas áreas da empresa antes de sair querendo falar de ferramenta, produto, política, proteção, bloqueio. Sem sombra de dúvida. Eu acho que esse comitê vem em paralelo, caminha ao lado da visibilidade. Porque lembra que quando a gente dá visibilidade, a gente vai mostrar as áreas mais críticas. E isso te dá munição, clareza e munição para chamar essas áreas para perto, para tomada de decisão, né? Então veja, seus colaboradores estão utilizando isso daqui. Estão subindo dados sigilosos, né? Ou dados importantes em aplicações que a gente não tem controle. Então eu queria te trazer para essa tomada, para esse comitê, né? Hoje a gente já vê o Caio, né? O tal do Caio, Chief AI Officer. Algumas empresas. Eu não tinha visto o Caio. Não. Tem. Foi hoje que criaram. Agora toda empresa vai ter um Caio. A gente já tem o nosso Caio lá na Netscope, que nos suporta, né? Mas no final do dia eu acho que faz todo sentido. Foi muito bem lembrado, Fábio. Esse comitê é necessário. Até para que você tenha uma tomada de decisão assim, as responsabilidades compartilhadas. Né? Porque você falou do exemplo do DLP lá, 20 anos atrás, quando se falava de DLP, tinha que montar esse comitê, Sim. classificar a informação, onde que ela estava, para que ela servia, com quem que ela é compartilhada, e agora a gente tem que evoluir aí com o mesmo tema de IA. Não, exato. Isso que você me deu a ideia. Não, muito bom. Agora do Caio, não sei, cara, eu não concordo muito com esse papel não, tá? Ah, é? Por quê? Vamos lá. Porque nós vamos voltar à história precisamos ter uma área de inovação. Se você precisa ter uma área de inovação, você não inova. Precisamos ter uma área de IA, tem que espremer a empresa inteira. Concordo. Eu acho que você botar lá e falar, cara, você é o cara de IA, você matou 90% das ações, né? 90% das ações que a empresa poderia fazer. Não pode ser o gargalo, né? Exato. Por isso que, assim, o comitê eu vejo como a solução mais adequada, porque você não toma decisão sozinho, né? Você entende de fato o que é o melhor para a empresa, para o negócio da empresa ali. Legal, a gente está chegando já pro final, né? Pro final, né? Tem só mais 4 horas de podcast. Pô, passou rápido, né? Só falta 4. Falta só 4 horas agora. Os primeiros a gente fazia era 4 horas, 5 horas, né? Então, eu acho que o que a gente podia falar um pouquinho mais agora de Netscope, Security for IT, mercado, como é que essa parceria pode realmente ajudar as companhias a desbravar esse caminho do uso consciente, das proteções, não sermos trava, né, mas sim facilitadores. Dá uma palhinha aí, como que você acha que essa parceria pode funcionar bem? Claro. Na verdade já vem funcionando, né? Muito bem, assim. Obrigado. E é muito bacana ver, assim, parceiros como a Security for IT, que investem tanto no seu time. Você acabou de dar um exemplo aí no Role Play, né? Então o time comercial precisa estar pronto para entender as dores de cada cliente, né? E conseguir apoiá-los. Mas não só isso, o lado técnico também. E a Security for IT, assim, vem se destacando com esse lado técnico também, né? É um feedback que a gente tem internamente do time Netscope, que a gente tem tido dos clientes, e isso, sem sombra de dúvida, é a receita perfeita para que dê certo, né, no final do dia. Um outro ponto é a Netscope, como fabricante, ela é 100% dependente dos parceiros para que a gente consiga escalar e suportar todos os nossos clientes no território. Então, nada melhor do que ter um parceiro aliado que trabalhe todas essas camadas. Vocês têm uma visão
ampla tanto do lado de infraestrutura quanto de segurança. Então, isso ajuda até naquele discurso que eu comentei, né? Criar essa convergência entre essas áreas, que no final do dia elas precisam se conversar para que tenha até monte um comitê adequado. Sim. Eu acho que isso é a receita do bolo, para quando os clientes virem procurar parceiros, nós podemos indicar e vocês também estarem prontos para representar a Netskope na ponta ali para os nossos clientes, né? A gente tem investido bastante, né, na parceria, através da capacitação do time, não só técnico, mas como os comerciais também, para eles saberem falar. E depois, quando a gente entra na parte técnica mesmo, aí a gente nada de braçada. Tá no DNA da empresa. Já o DNA sempre foi mesmo, né? O Banvard conhece a gente desde o começo, né? A gente sempre teve esse viés muito técnico, né? E, inclusive, o time comercial era formado, né, 100% por pessoas muito técnicas. E hoje a gente conseguiu manter esse DNA, né? Crescer a estrutura e atingir novos clientes, né? Então, o que eu estava falando, a gente está investindo bastante na Netskope, a gente entende que é um parceiro estratégico e a gente vai continuar investindo, vai continuar crescendo e colher os frutos disso tudo em pouco tempo. Sim. Muito bacana. E é legal a gente ver isso, né? São 3 anos de parceria, eu com 3 anos, quase os 3 anos e meio de casa também. Praticamente nascemos juntos aqui na parceria, né? Na Netskope. E ver que, assim, foi plantado lá atrás e a gente já vem colhendo, né? Você tem um papel muito fundamental nesse crescimento, né? Porque foi quando você falou, cara, vamos acelerar a parceria que a coisa começou a dar resultado, né? Sim. Não só eu, mas todo o time ali que se aproximou, né? Sim. No final do dia, e esse é um ponto importante, que assim, as parcerias são feitas por pessoas, né? E a parceria não só aqui fabricante e integrador, mas também o cliente. Então, as pessoas que estão no meio ali defendendo, né, e posicionando as empresas são fundamentais. Então, agradeço aí a parceria. A gente também agradece e queria te agradecer também pela participação, foi sensacional, acho que foi um papo bem legal. Você explicou assim com maestria toda essa questão de inteligência artificial, que era o tema de hoje. A gente conseguiu falar um pouquinho também de Netskope, como é que o produto funciona, como é que a gente consegue agregar segurança, maturidade. Acho que é legal para o mercado conhecer também. Quem tiver mais curiosidade, procura Security for IT. A gente pode evoluir nessas conversas e trazer muito mais visibilidade do que a Netskope entrega e entrega através da Security for IT. Legal. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fabinho. Mais um podcast aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Contem comigo aí, contem com a Netskope. Vamos marcar um outro aí depois. Bora para as próximas. Bora para as próximas. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal.